Então, eu já terminei de fazer o bolo proposto da aula de hoje, só que na edição agora do vídeo eu vou colocar essa parte na frente porque eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse bolo, contar para vocês que quando eu fiz esse bolo pela primeira vez, eu aprendi a fazer esse bolo num curso de um confeiteiro, um cake designer aqui do Rio de Janeiro, que ele nem tá mais entre nós, ele faleceu há pouco tempo, um rapaz jovem, bem talentoso, muito talentoso, mas infelizmente partiu. Só que o que acontece? O que eu estava fazendo esse bolo e lembrando muito disso, das aulas que eu fiz com ele. Eu fiz 2 cursos com esse rapaz e os 2 cursos foram bolos belíssimos, bolos assim, com um diferencial, sabe? Bolos que não são comuns, não são aqueles bolinhos redondinhos que a gente está acostumado. Quando a gente aprende a confeitar, a gente logo vai para os bolinhos redondinhos, né? Então, assim, foram 2 bolos. De início, para mim, eu era muito iniciante mesmo e fiz a aula dele, essas 2 aulas, e eram bolos diferentes, que fogem muito da técnica comum de estruturação de bolo, de formato de bolo. Então, foram aulas muito importantes para mim. Eu não tive amizade com esse confeiteiro, não cheguei, né, a ter um entrosamento com ele, porém, eu nunca esqueci e nunca deixei de ter gratidão por ele, assim como tenho por outros professores que fizeram muita diferença na minha vida, né? Fizeram muito, agregaram muito valor para para minha carreira de confeiteira. E a confeitaria para mim é muito importante, sabe? Então eu sinto assim esse sentimento de muita gratidão por todos aqueles que passaram na minha vida e me deixaram, agregaram algo de valor para mim, algo bacana. Não reparem as unhas cheias de corante, mas depois de tanto atingir pasta e tudo, né? Enfim. Mas, vou até esconder. Mas então, assim, é muita gratidão que eu tenho por esse professor e por outros. E esse tipo de sentimento de perceber que a minha vida fez, que eles fizeram diferença na minha vida, né? E que esses ensinamentos fizeram diferença para mim, é o que passou a me encantar também nesse mundo doce. Eu comecei a ver um outro propósito, porque da mesma forma como eu fui tocada, né, eu quero tocar outras pessoas. Da mesma forma como esses professores fizeram diferença para mim, eu quero poder fazer diferença para outras pessoas também. Principalmente para as pessoas que estão iniciando, que ainda não têm certeza do que querem e tal, mas se sentirem que bateu lá fundo como bateu para mim, aí não tem retorno, sabe? É um caminho sem volta, porque a paixão pela confeitaria é algo assim, avassalador. Então eu espero que vocês gostem muito dessa aula, façam muito bom proveito. Como eu estou apresentando essa aula para vocês, com todo o meu amor, de coração, mas eu quero pedir algo em troca sim. Eu quero que, se vocês gostaram da aula, ou até mesmo que já sabem pelo resultado que estão vendo que vão gostar, então que vocês compartilhem, que vocês sigam meu Instagram, que se inscrevam no YouTube e que compartilhem para outras pessoas que vocês sabem que gostariam de aprender algo assim, ou que gostam muito de confeitaria, ou que gostam simplesmente de doces e de arte, de beleza, e que possam gostar de ver essa aula. Se vocês fizerem isso, compartilhar para chegar em outras pessoas, chegar em mais pessoas e fazer crescer aqui meus seguidores, eu já vou ficar muito feliz e muito grata. E o legal desse sentimento que eu estava dizendo de gratidão é isso, é reciprocidade. Se eu me sinto grata pelos professores que passaram por minha vida, eu também quero ensinar outras mulheres, eu quero ensinar outras pessoas. Por reciprocidade, sabe? Uma coisa que é uma via de mão dupla, uma coisa que a gente dá e que a gente recebe e que vai e volta, tá bom? Então, boa aula, espero de coração que todos vocês curtam, muito mesmo. E assim, a confeitaria é algo que eu faço feliz.
às vezes cansada, né? A energia vai baixando assim porque eu vou ficando cansada, mas é com muita alegria, tá? Fiquem com Deus. Boa aula. Beijos. Então nós vamos usar uma forma retangular assim bem grande. Deixa eu ver quanto essa minha mede por dentro. Em torno de 37,5. Por 28,5. Corantes das cores que você quiser fazer o seu bolo. Você vai escolher cores que harmonizem ou que contrastem entre si, para que fique um efeito bem bonito no bolo, né? A massa, você vai usar qualquer massa da sua preferência, só que você vai dividir a massa em dois bols, né? Você vai usar, aqui tem a mesma quantidade de massa num bowl e no outro. E tem que ser uma massa que renda bastante, tá, gente? Para vocês terem uma boa quantidade de massa. Essa aqui eu bati uma massa de 1 kg de farinha de trigo. Então é uma massa bem grande que dá bastante volume. Se a sua massa for uma receita pequena, faça em dobro, tá? Faça ela dobrando a receita. E aí você separa certinho em 2 bacias. Aqui a gente vai forrar o fundo da forma com papel manteiga ou passar um desmoldante. Vamos usar mais um bowl para dividir ainda em metade cada uma dessas massas aqui. Agora, um truque pra gente assar logo 2 massas de 2 cores ao mesmo tempo, né? A gente faz assim uma dobra de papel manteiga. Vamos colocar na metade aqui da forma. Para formar uma barreira de contenção aqui, para que uma cor asse de um lado e a outra cor asse do outro lado. Então, entendam assim que cada parte dessa aqui vai ser uma camisa, tá? De uma cor e de outra. Então, com 2 vezes que a gente asse, a gente já vai ter as 4 cores da camisa assadas. Por isso a gente dividiu a massa dessa forma. Então, vamos lá que vocês vão entender direitinho. Por que eu falei que a massa de vocês não pode ser uma massa pequena, que renda muito pouco? Senão a camisa de vocês vai ficar super fininha. Super fininha, não vai ter muita massa para você espalhar aqui e dar a altura da camisa. Então a parte da vermelha já foi.
vamos assar a laranja junto com a vermelha. Eu fiquei com a impressão de que eu não dividi tão no meio, parece que a vermelha ficou mais larga do que a laranja. Eu tô tentando dar uma empurradinha aqui, porque quando eu coloquei primeiro a vermelha, ela se expandiu pra cá um pouco. Mas tá bom. Acertei aqui a distância. Parecido. Depois de tingir, se você estiver tendo como eu, que esperar o bolo sair do forno para usar a mesma forma novamente, você pode colocar essas massas na geladeira até que você possa assá-las. Já está tingida, põe na geladeira. É o que eu vou fazer agora. Assim já está pronto para ir para o forno. E enquanto isso eu vou tingir as outras duas cores de massa, tá? Já vou colocar essa aqui pro forno. Os bolos estão lindos, lindos, lindos. Só estão morninhos ainda, meio quentes. Eu não vou ficar tirando esse caramelizado de cima deles agora para não fazer bobagem. Esse caramelizado nada mais é que açúcar mesmo, que carameliza quando o calor do forno atua diretamente em cima da massa, cria essa crostinha que é o açúcar caramelizado. Mas tirando isso, a cor já é possível notar como ela tá intensa e como tá bonita. Viu? O laranja também tá muito bonito. Eu só não vou ficar tirando essa crosta agora, porque ainda tá morno. Eu vou esperar até amanhã para decorar esse bolo e aí eu cuido de tirar todas essas casquinhas. Isso não é necessário tirar em todos os bolos, tá, gente? Eu só vou tirar nesse em especial porque o intuito dele é que a massa fique da cor da pasta americana. Por isso eu não quero a interferência dessa casquinha no bolo. Fora isso, essa casquinha não atrapalha em nada, a não ser que tenha ficado muito morena e você queira realmente tirar para não ficar ressecado no bolo. Mas eu não tiro em todas as vezes que eu asso o bolo não, tá? Só para explicar isso. Então agora a gente vai assar as massas azul e verde que estavam na geladeira, esperando a forma desocupar, né?
Pessoal, eu já estava aqui tingindo os recheios e as pastas americanas das 4 cores, então fiquei com as mãos bem sujas de corante. E vou colocar então luvas também por causa do esmalte na unha, além de estar com a mão muito tingida, né, toda manchada. Então é isso aí. Esse processo que eu vou mostrar agora, nesse bolo laranja, é o mesmo que eu vou fazer para os 4. Então eu vou mostrar uma vez só, tá? Que é assim, eu vou tirar essa partezinha da crosta, né, por cima, só pra gente revelar a cor mais bonita que tá na massa, mais por dentro da massa, né? Não essa parte que ficou exposta ao calor direto, né? Que assim a nossa massa vai ficar mais bonita no corte do bolo. Então o mesmo eu vou fazer aqui nas laterais, para tirar a casquinha, bem pouquinho, para a gente não perder massa, não perder também o tamanho do bolo. Essa parte aqui, onde está mais tortinha, né, que é onde o papel manteiga dividiu as duas assadeiras, eu também vou acertar para que fique mais retinho. Se não ficar tão reto, também não tem problema, porque trata-se o quê? De camisas, né? É como se fosse camisas empilhadas e pode a dobra de uma não estar exatamente como da outra, uma camisa está um pouquinho mais tortinha para um lado que a outra. Não faria com que seu bolo ficasse muito feio não, tá? Mas a gente quer bem certinho, né? Então, é só isso aqui mesmo, tirar as casquinhas. E onde o bolo por cima ficou um pouco desnivelado, a gente precisa acertar para quando empilhar as camisas não ficar tombando para um lado, ficar desnivelado mesmo, né? Só que eu não quero perder muita massa. Então eu vou tentar graduar aqui meu nivelador de forma que aproveite ao máximo a altura dessa massa. No local onde ela está mais baixa, que vai ser a minha referência para cortar. Mas é que o nivelador facilita muito. Eu cortei o mínimo possível para não perder muita massa, tá? Uma massa gostosa como essa, é um pecado a gente perder muita. Então tá pronta a massa laranja para receber a decoração. Eu vou fazer esse mesmo processo em todas as cores e volto à gravação já já.
Então, agora deixa eu explicar para vocês a respeito da montagem. Você tem que pensar quais as cores que você vai querer, primeiro, assim, um fundo, depois a outra de cima, a outra para harmonizar bem. E também porque você vai precisar colorir uma quantidade maior de pasta americana para a cor do bolo que ficar por cima. É o de cima que leva a maior quantidade de pasta. Então é importante você ter em mente qual a dinâmica aqui a ordenação, né, das massas por cores, para você saber quanto de pasta você vai precisar para cada um. Da mesma forma, a gente precisa tingir o recheio. Aqui eu estou usando buttercream, feito com merengue suíço, mas poderia ser um brigadeiro branco tingido, tá? Eu optei pelo buttercream porque eu já tinha buttercream pronto e eu saborizei eles, o azul e o verde, com açúcar vanille e o vermelho e o laranja com saborizante de fruta vermelha. Então foi o que eu optei para usar o ingrediente que eu já tinha. Além do mais, que o buttercream é uma boa opção para a gente passar nas laterais onde vai levar pasta americana. Porque vocês sabem que quando a gente vai colocar pasta americana, não pode ter em contato com ela nenhum tipo de recheio ou cola que seja como um chantilly, a base de chantilly, por exemplo. Porque pasta americana e chantilly não combinam, porque mela a pasta, ela vai dissolvendo, ela é um açúcar, né? Então ela vai melando, não fica legal. Então o que precisa ser? Ou a base de brigadeiro, um doce de leite, alguma coisa assim, ou um buttercream, que resiste muito bem ao contato com a pasta. Então nesse caso aqui desse bolo, é o ideal. Então, esse cuidado precisa ter com a parte, né, que você vai usar aqui como cola ou recheio, onde pega a pasta americana. Mas vocês vão ver depois, quando eu mostrar a montagem, que tem outras partes aqui onde não vai ter contato com a pasta americana. Então, poderia ser um outro recheio qualquer da sua preferência que você queira para tingir. Estou pensando aqui, por exemplo, num de 4 leites, né? E aí tingir das cores que deseja, mas não usar em contato com pasta americana, porque ele leva, se você for fazer com uma receita que leve um pouco de chantilly. Então, vocês vão entender melhor o que eu estou explicando agora quando eu for fazendo, que eu vou falar bem sobre isso. Eu vou pôr aqui por baixo, como primeiro bolo, o vermelho. Então, eu já passo aqui um pouquinho de buttercream na tábua para que ela sirva de cola, né? O buttercream aqui vai servir de cola. Eu puxei aqui mais para um lado, levemente mais aqui para um lado do que para o outro da tábua, porque aqui em cima ainda vai levar a gola da camisa. Então, vai ter um volume extra aqui nesse ladinho aqui. Por isso, vou fazer dessa maneira. Então, a gente vai regar bem pouco, evitando um pouco as laterais, botando assim um pouquinho mais só no centro. Em bolo com pasta americana a gente já não costuma molhar demais, vocês sabem que não se deve fazer isso. Que dirá esse daqui, que a pasta americana ainda vai virar um pouquinho para dentro, vocês vão ver como é. Não vamos molhar muito então. A massa já é amanteigada, é uma massa boa, úmida. Então, esperar absorver. Essa calda é leite condensado com água só. Água filtrada, gelada.
o bolo também, a massa estava gelada. Para manusear o bolo, cortar, fazer esse nivelamento como nós fizemos aqui. É bom que a massa esteja geladinha, senão ela tende a partir, porque ela é fofa, né? Ela pode quebrar um pouco. A verde até deu uma rachada ali, né? Não vai ter problema, não vai prejudicar o bolo, mas eu fui mexer ontem na verde quando eu tinha assado, sem esperar esfriar totalmente, mexi, manipulei, ela quebrou, rachou um pouco. Mas tudo bem. Então, agora que é muito legal, a gente vai passar um pouquinho do buttercream. O buttercream vai servir tanto como pré-cobertura aqui da pasta americana, né, onde ela vai levar a pasta, como com recheio também, vai ser a mesma coisa utilizada. Se vocês estivessem, né, querendo preparar um outro tipo de recheio, como eu disse, não tem problema, desde que seja a base de brigadeiro e não de chantilly. Com esse buttercream a gente consegue dar um acabamento mais liso na lateral do bolo. Ao mesmo tempo em que a gente já vai ter uma cola para aderir à pasta. E alguém pode dizer, ah, mas buttercream é gostoso. É gostoso, buttercream é muito gostoso. Claro que tem que saber fazer, escolher uma boa manteiga, uma manteiga que não tenha um cheiro muito forte, uma coloração muito forte. Saborizar o buttercream com extrato de baunilha ou com algum saborizante também é bom. Não usar a manteiga com sal, usar a manteiga sem sal. Não é margarina, é manteiga mesmo. Eu conheço pessoas que dizem que não gostam do sabor. Eu particularmente gosto. Acho suave e agradável ao paladar. Muito melhor do que a própria pasta americana. É uma cobertura que eu adoro trabalhar, o buttercream. Eu acho ela muito amigável, assim, muito fácil de se trabalhar. Sem contar que permite, né, vários tipos de decoração, inclusive assim, em contato com pasta americana. Agora a gente passa também na parte de cima uma camada fina aonde vai encostar um pouquinho de pasta americana e a gente pode carregar um pouquinho mais na espessura do recheio só para o meio. Quando eu fiz o curso e aprendi, logo no início, quando eu comecei na confeitaria, eu era bem iniciante quando eu fiz esse curso, o professor ele usou recheio branco mesmo. Só que bem fininho, uma camada bem fininha. Porque quando fizer o corte, né, do bolo, a gente quer o quê? Aquele efeito bonito das camadas coloridas, né? E aí o recheio branco ali no meio fica meio, né? Não fica legal, fica destoando. Mas ele botou tão fininho que ficou discreto. Então não teve muito problema. Não realçou muito. Mas eu prefiro colorir, para não interferir mesmo naquele visual bacana das cores.
Agora aqui pro meio, como eu falei, a gente pode carregar um pouquinho mais no recheio, inclusive poderia ser aqui pro meio a base de chantilly, desde que fosse um recheio firme. Não vamos poder também botar muito, senão vai crescer muito aqui o bolo no meio e as laterais vão ficar caídas em relação ao meio, mas um pouquinho só a mais. Esse bolo, ele tem que ter uma massa muito gostosa, porque recheio mesmo não vai muito, tá? Ele tem uma massa muito saborosa e o recheio vai ser só um toquezinho de outra textura ou um outro sabor, mas não é para encher de recheio mesmo não. O intuito aqui é ter um bolo saboroso, porque a própria massa já é saborosa. E um bolo visualmente lindo também. Mas, tá vendo? Na lateral tem menos recheio um pouquinho. Agora a gente tem que partir para a pasta americana vermelha já. Vou abrir espaço aqui. A pasta que não é do bolo de cima, né? Não precisa ser muita quantidade. Tá vendo? Um pouquinho a pasta já vai dar. A do bolo de cima é que você precisa aumentar pensando que ele vai ser o que vai consumir mesmo, mais pasta. Vou tirar assim possíveis farelos daqui. Para não sujar a pasta. Deixa virar aqui um pouquinho. Dá um corte aqui. Deixa virar um pouquinho da pasta aqui, como se estivesse envelopando o bolo aqui. Conseguir fazer uma tira, é que eu tô com muita coisa aqui na bancada, mas se você conseguir fazer uma tira grande, que dê já a volta toda de uma vez só, melhor. Mas aqui eu tô com a bancada bastante ocupada, acabei fazendo uma tira pequena e ainda dei uma grudada aqui na bancada, e na hora de tirar eu achei que ela ficou muito craquelada, não usei ela toda. Então, sovar bem a pasta novamente e recomeçar aqui.
Vou tirar esse pedacinho que tinha sobrado aqui, para deixar a emenda da pasta na curva, né? Na quina. Deixar a emenda aqui na quina, que disfarça mais. Pode dar uma arrumada com alisadores, mas sem a preocupação de deixar essa lateral também tão esticada, porque as camisas dobradas, elas também não são tão estáticas, tão retas. Pessoal, então agora eu só estou espalhando um pouco do buttercream nas laterais e em cima para levar esse bolo laranja para a geladeira, para dar uma endurecida legal nesse buttercream aqui da segunda camada e não sujar o de baixo, tá? Não sujar a pasta americana vermelha, para que não danifique a decoração da parte vermelha que está embaixo. Então a gente vai com calma espalhando aqui. Com cuidado, para não sujar o vermelho muito. Se sujar um pouquinho, a gente passa um pedacinho de papel absorvente e consegue tirar. Daria para fazer isso também fora dessa tábua, tá? Para não correr risco, se você ficar inseguro de sujar o de baixo, passa o buttercream, volta aí em cima do bolo em outra tábua, naquele prato de papelão ou qualquer coisa assim, e leva para a geladeira. Quando o buttercream ficar bem durinho, aí você sobrepõe ao outro bolo aqui. Uma endurecida pouquinho no buttercream, não tá tão durinho, mas já vou fazer aqui a parte da pasta americana laranja. Aproveitei o tempo que estava na geladeira para abrir a pasta. O último ficou curto, não deu a volta inteira, então a gente faz de novo igual fizemos no vermelho aquela hora. Abrir separado a última parte para as emendas ficarem nas quinas, nos cantos, não ficar no meio.
Saborizar esse buttercream verde com hortelã também deve ficar muito bom. Cada vez eu vou pôr na geladeira para endurecer o buttercream e vou abrindo outra pasta, tá? Nesse último, que é o azul, gente, eu quero mostrar um outro jeito de fazer que gasta um pouco mais de pasta. Mas, se vocês acharem que o acabamento pode ficar melhor, vocês podem fazer dessa outra forma também, tá? Se vocês acharem que é simples e que vale a pena, enfim. Opção de cada um. É o seguinte. Nesta outra opção, a gente abre a pasta. O azul, lembra que eu falei que ia gastar mesmo mais pasta, porque ele é o primeiro de cima, então ele tem mais decoração de pasta. Mas independente disso, eu vou mostrar aquele jeito que, se vocês quisessem fazer em todas as camadas, daria certo também. Deixei para demonstrar esse jeito aqui no final, porque eu precisaria de mais pasta para fazer nesse jeito. Então, o que eu tinha mais pasta era o azul mesmo. Nas outras eu não teria pasta suficiente para mostrar. Então, tá soltinho, né? Então, nesse método aqui, o que a gente faz é um pouco diferente, que é assim. Então, desse jeito aqui, se você não estivesse fazendo a camada que fosse a última de cima, você não passaria o buttercream aqui, ó, no meio, tá? Nessa parte aqui central. Passaria só nos cantos, que é onde pegaria a lateral do bolo, tá? Não passaria aqui no meio para ele não colar. E depois você, para não ter que ficar com camadas de pasta americana dentro do bolo, que não é agradável, nem é gostoso para comer como recheio, então você teria que tirar essa parte, descartar essa parte do meio aqui da pasta, cortando ela depois de colocar, sabe? Mas eu vou mostrar como. Assim, ó, tá vendo? Vou até tirar aqui bem o excesso mesmo para ela não colar, para poder mostrar para vocês.
aqui no meio, né? Então aqui pelo meio não teria buttercream, só nos cantinhos. E aí, você colocar a massa bem aqui no lugar onde você passou. No meio não passou o buttercream e onde você passou seria as laterais aqui, ó. E aí você faz um envelopamento contrário, tá vendo? Eu quero puxar mais pra cá, pro meu lado, pra vocês verem totalmente. Eu vou virar isso aqui. A massa até rachou, mas tudo bem. Eu quero botar numa posição que vocês vejam melhor. Já dá para vocês verem agora bem. Então, a gente não teria passado o buttercream aqui embaixo. A gente passou só nos cantos aqui, que é onde a gente vai virar a pasta para ela colar. Perdi minha bisturi. Então a gente vai envelopando assim. Essa dobra aqui das quinas parece até fazendo embrulho de papel de presente, né, gente? Mas eu sou péssima para embrulhar papel de presente. Meus cantos ficam sempre horríveis. Então isso aqui, pra mim, tá sendo, ó, melhor tirar o excesso com
com a tesoura do que ficar me enrolando com esse monte de pasta aqui para dobrar. Então, qual é a moral da história? Se vocês quisessem fazer todas as camadas desse jeito, na hora que você virasse assim, ó, e jogasse essa aqui, ó, e jogasse essa aqui por cima da outra, você ia ter que vir aqui e recortar o quadradinho, o retângulo do meio para colocar o recheio. É isso. Assim, ó. Quando vocês colocassem aqui por cima, iam ter que vir aqui e cortar esse retângulo para encaixar recheio aqui no meio e vir com a outra camada por cima, sucessivamente assim, até a última aqui. Bom, vou dizer qual a vantagem desse método aqui. Gasta mais pasta, porque aí você, ó, ia ter que tirar aqui o retângulo, mesmo que você não tivesse passado o buttercream aqui, quando você tirasse daqui de cima, podia vir cheio de farelinho de bolo, então possivelmente ia perder um pouco dessa pasta. Mas qual é a vantagem? É que as camadas aqui ficam um pouco mais realistas, porque a dobra da camisa vai para baixo, né? É como assim, ó, você levantando, ó, tá vendo? Aqui a pasta, você tem a dobra da pasta para baixo. Ela não tá aqui cortada, sabe? Ela tá virando para baixo. Isso dá um aspecto mais realista na camisa. Só que gasta muito mais pasta. Eu só fiz aqui na última, porque a última é assim mesmo que é para fazer. Quer dizer, a gente podia ter aberto a pasta e jogado aqui por cima, como fizemos nas outras, e cortar aqui. Mas aí não ia ter essa dobrada para dentro, ó. Essa maneira aqui, como a gente levanta e vê que a pasta está entrando lá para dentro, que fica com aspecto mais de tecido dobrado, do que se tivesse cortadinhas aqui. Tá bem? É isso. Essa é a vantagem e também a desvantagem, expliquei. A vantagem e a desvantagem. Então, tomem cuidado para... Agora, tomem cuidado para não manchar. Ó, como eu tô com a mão toda cheia de corante, encosto aqui em outra cor e acaba manchando, tá? Eu vou limpar aqui, guardar essa pasta e limpar um pouco para organizar de novo o ambiente, para fazer o final da decoração, que é a gola e alguma marca de camisa. Então assim, já expliquei então para vocês, né, a vantagem de fazer envelopando o bolo todo e depois cortar em cima para liberar o espaço do recheio. É mais bonito o acabamento, gente, não
na minha opinião, é mais bonito. Quis mostrar para vocês das duas maneiras, mas é muito mais bonito quando faz parecendo o tecido passando por baixo, tá? Dito isso, vamos terminar esse acabamento. Vamos precisar de um pedacinho de cada uma das cores de pasta para fazer aquela tira onde tem os botões das camisas. Não vamos fazer muito fininha a pasta não. Eu vou testar com qual desses dois aqui vai ficar melhor, mais proporcional aqui ao tamanho da camisa. Eu acho que é esse aqui. Esse aqui é muito estreito. Esse aqui não. Então esse aqui o que a gente vai cortar. A gente vai precisar de um pedacinho pequeno, é menor do que esse aqui que eu fiz, porque é só a altura aqui, ó, do bolo, sabe? Essa alturinha, mas com um pouquinho sobrando para entrar para dentro. É de novo aquela história, como se o tecido estivesse entrando lá por debaixo do outro, né? Deixa eu ver qual vai ser a frente aqui desse bolo. Este lado ou este lado? Acho que vai ser esse aqui. Só aqui. Não cortem muito fininho, tá? Assim, fininho de espessura. O amido vai ser absorvido já já. Mas assim, a gente vai precisar fazer um efeito como se tivesse uma costura. Pra gente fazer aquele efeito que fica parecendo uma costura mesmo, a gente vai usar esse marcador de costura. Isso aqui é realmente para costureira, tá? Na confeitaria existem alguns, eu até tenho vários modelos ali, mas o que eu acho mais bonitinho, que dá aquele pontilhadinho de costura, é esse. Então, eu fui numa loja que vende tudo quanto é coisa de costura e artesanato e comprei. Comprei esse. E aí eu quero que ele fique com aquele efeito como se estivesse entrando por dentro da pasta aqui, ó, entre um bolo e o outro. Então, com a ajuda de uma espátula, eu vou dar uma inserida nele ali dentro mesmo. Já vou mostrar para vocês. Vou borrifar água para tirar um pouco o excesso do amido. Vai ficar parecendo que está molhado, mas em seguida ele já vai secar. Não vai ficar com esse aspecto de molhado, não. Próximo que eu vou colocar o laranja. Não abre fina a pasta, não.
Aí faz a marcação com isso aqui, bem na beiradinha. Como fosse a costura mesmo passando. E novamente enfia entre um bolo e outro. Eu tô aqui com um pincelzinho com água para colar, né? Justamente para colar. Já fiz dois, eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou fazer o verde. Nossa, esse bolo tá pesado. Misericórdia. E essas marcas do amido, isso vai sair, tá, gente? Porque ele tá envelopado, né, por baixo. Então, para botar o verde foi até mais fácil. E agora tá faltando o próprio azul, né? Vamos lá, para acabar essa parte. Agora eu não tô vendo direito não, hein? Tá virado pra lá. Melhor eu virar pro meu lado, senão eu vou fazer besteira. A preocupação é aqui mesmo, nessa parte, de colocar essa costura do meio até uma certa altura do decote. Fazer esse decote assim, não tão em V, mas um pouco mais arredondado aqui. A camisa polo não costuma ser tão em V assim, não. Tá. Agora a gola. Tirar esse excesso que ficou aqui atrás. Cortar. A gola também não precisa ser tão fina.
aquele cortador maior. Esse aqui não é o maior, é o maior. É o maior que eu tenho. Não, esse aqui. Esse aqui é o maior. Com o cortador maior. Deixa eu ver o tamanho, né? Pra ficar bem proporcional aqui. Acho que o tamanho tá... Acho que o tamanho tá ok. Mas eu vou precisar colocar um pouco de CMC nessa pasta. Pra quando ela secar, ela aguentar ficar sem cair. Agora vai um pouquinho de CMC na pasta, porque a gente vai fazer a gola dobrada e ela vai ficar um pouquinho em pé por dentro. Se não puser o CMC, a pasta americana vai amolecer e cair. Para dar um charme adicional aqui nessa gola, como tá na foto daquele bolo que eu publiquei, a gente pode usar uma régua para ir fazendo umas marcações assim. Como fosse aquele sanfonado, um tecido sanfonado que costuma compor essas golas de camisa polo.
Agora aqui, reparem que eu dei uma dobradinha assim tipo fazendo um movimento. Pra gola não ficar muito reta, chapada aqui. Eu dei uma levantadinha assim para dar um movimento no tecido. E aqui assim no cantinho da gola também. Dei uma dobradinha, uma viradinha assim. Pra ficar um movimento. Vamos colocar agora os botões. Tirar um pouco da marcação do... Queria um pincel grosso. Vou usar assim um pincel para umedecer um pouquinho ele. Para tirar a marca de amido. Daqui a pouco a pasta seca. Eu quero que fique bonito aqui, sem essas marcas brancas. Para vocês verem como tá bem bonitinho. Pasta branca. Agora não tem problema botar amido, né? A pasta é branca. Se você não tiver molde de cortadorzinho, moldezinho de botão, eu tenho, mas eu nem vou pegar. Eu vou fazer com bico de confeitar, que é uma ideia para vocês. Bico de confeitar. Bem pequenininho. Esse aqui é um perlê número 1. A pasta não pode também estar muito fina. Corta o botão. Difícil é tirar o botão dali, né? Se eu passar um pouquinho de amido aqui, talvez pare de grudar. Agora, com o outro lado do bico perlê, a gente faz os 2 furinhos do botão, né? De onde passa a linha. Bem no centro. Existem os moldezinhos que fazem botão, que eles também têm aquela voltinha ao redor, sabe? Que fica bem bonitinho. Dá pra gente fazer, mas teria que ter um bico com uma circunferência ainda menor, ou um cortador. Talvez eu consiga fazer com esse adaptador aqui. Só não consigo acertar para centralizar bem. Ah, fica torto. Eu sou péssima para centralizar isso aqui. Eu acho que para simplificar, eu vou fazer só os 2 furinhos. E não vou tentar fazer a voltinha não, porque eu sou péssima de coordenação motora para acertar bem o meiozinho. Para isso mesmo eu comprei o molde.
Só que eu não quis usar o molde, que se vocês não têm o molde, vocês vão achar que não conseguem fazer. Agora a etiqueta que a gente pode colocar por aqui com alguma mensagem, né? Como para o Dia dos Pais, fica legal escrever alguma coisa, né? Caberia uma etiqueta, mas não muito grande, né, gente? Para não ficar feio, desproporcional também. Deixa eu experimentar esse tamanho aqui. Só vou afinar mais, porque para uma etiqueta tá muito grossa. Tem que ser quase transparente. Porque etiqueta grosseira desse jeito vai ficar ruim. Vai ficar feio, né? Deixa eu ver se consigo um pincel fininho para escrever. Tá bom. Agora seria interessante deixar secar. Mas eu quero terminar esse bolo, né, gente? Tem que terminar essa aula. Então, vamos torcer para não borrar. Agora, por último, a gente só tem que fazer um emblema de alguma loja, alguma marca. Acho que vou fazer mesmo igual aquele. Só essa logo aqui da Adidas. Acho que é a mais fácil que tem para fazer agora. Mas vocês podem escolher a que quiserem. E tirem o desenho com papel manteiga ou papel vegetal no celular mesmo, direto no celular. Ou se quiserem uma coisa ainda melhor, imprime, né, em papel de arroz. E aí fica ainda melhor. Eu vou tirar assim a escrita no celular. É mais ou menos. A gente reforça bem com lápis de um lado, vira o papel e faz do outro lado também. Que é para conseguir marcar na pasta, como se fosse um carimbo.
referência da imagem. Agora coloco em cima da pasta e risco novamente. Agora com aquele pincel fino, Adidas bem do Paraguai. Mas ele também é costurado. Esse emblema, né? É um emblema que foi costurado no bolo. A costureira também bebeu aqui um pouco antes de costurar. Saiu um pouquinho torto. A gente conserta cortando com bisturi onde ficou. É isso. Vamos lá. Mais ou menos na altura do peito, né? Vou colocar aqui assim.